Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 4 de agosto. O presidente Lula e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, assinaram um decreto hoje para que o Brasil volte a comprar energia da usina de Guri, na Venezuela. Nos primeiros meses de gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o fornecimento foi interrompido e não mais retomado. O ministro disse que o decreto permitirá realizar contratos para trazer energia limpa e renovável da Venezuela, da usina de Guri, que volta a ter um papel importante para garantir energia barata e sustentável para Roraima e para o Brasil. De acordo com o governo federal, a conexão entre os países poderá ser mais explorada em breve, favorecendo principalmente o atendimento eletroenergético do estado de Roraima. E a Petrobras registrou lucro no segundo trimestre do ano. Apesar de positivo, o rendimento ficou quase 50% menor. O lucro líquido da Petrobras no segundo trimestre ficou menor em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a estatal, baixou 47% e foi de 28 bilhões e 800 milhões de reais. O preço médio do petróleo tipo Brent por barril entre abril e junho teve queda de 31%. Segundo a Petrobras, estes efeitos foram parcialmente compensados por maiores ganhos de capital com venda de ativos e menores despesas financeiras. A Petrobras informou ainda que investiu 3 bilhões e 200 milhões de dólares no segundo trimestre, aumento de 31% em relação ao trimestre anterior e 5,5% acima do mesmo período do ano passado. Segundo a empresa, esse investimento se deve principalmente aos projetos do pré-sal na Bacia de Santos e ao pagamento do bônus de assinatura relativo aos campos de Sudoeste de Sagitário, Água Marinha e Norte de Brava. Além disso, a Petrobras informou que seu conselho de administração aprovou a distribuição de remuneração aos acionistas como antecipação relativa ao exercício de 2023. Um novo FGTS digital deve ser lançado no ano que vem e vai mudar a forma de arrecadação do fundo. O sistema vai entrar em fase de testes ainda em agosto. O Ministério do Trabalho e Emprego anunciou o novo sistema do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço Digital. A plataforma deve ser implementada a partir de janeiro de 2024, alterando a forma como o valor é recolhido e também o prazo. Atualmente, o prazo para recolhimento do FGTS é o 7º dia de cada mês. Com o serviço digital, o benefício vai poder ser recolhido até o 20º dia de cada mês por meio de guias próprias e os recolhimentos devem ser efetuados exclusivamente via Pix. Os empregadores vão ter um sistema para recolher várias competências em um único documento, reduzindo assim custos operacionais e tempo nessas atividades. Além disso, os processos de estorno, restituição, compensação e parcelamento devem ser 100% digitais. Para testar essa ferramenta, o sistema entra em fase experimental entre 19 de agosto e 10 de novembro deste ano. Todos os empregadores vão poder acessar para se familiarizar com o programa e suas funcionalidades. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, no período de teste, a plataforma vai usar dados reais do eSocial e vai permitir a simulação de diversas situações. Mas por se tratar de um ambiente de testes, as guias geradas pelo FGTS Digital não vão ter validade legal. No Chile, após ser aprovada em maio, uma nova legislação para a mineração de cobre foi sancionada pelo presidente do país, Gustavo Boric. O texto prevê a criação de um novo imposto que deve arrecadar quase 1,5 bilhão de dólares por ano e ajudar a financiar programas sociais. O anúncio foi feito pelo presidente Gabriel Boric durante cerimônia na cidade de Mejillones, onde assinou a iniciativa, considerada uma das mais importantes de seu governo. O Chile, maior produtor mundial de cobre, estabeleceu uma compensação em favor do Estado pela exploração do mineral e planeja destinar 1/3 dos recursos para o desenvolvimento das comunidades locais. O novo imposto ganha relevância depois que o Congresso rejeitou em março uma reforma tributária com a qual Boric buscava financiar planos de assistência social e que incluía novos impostos sobre grandes fortunas. Gigantes da mineração como a anglo-australiana BHP e a britânica Anglo American, além da estatal Codelco, atuam no país.
A nova lei foi aprovada em maio no Congresso, após quase 4 anos de tramitação parlamentar, e deixa de fora empresas que produzem menos de 50 mil toneladas de cobre fino por ano. Segundo o governo, a partir de agora as grandes mineradoras terão uma carga tributária efetiva que passará de 35% para 40%. O Líbano recorda nesta sexta-feira o 3º aniversário da explosão mortal no porto de Beirute, sem muitas esperanças de um dia elucidar a verdade por trás da tragédia e julgar os responsáveis. Isso por conta de um cenário de pressão política que bloqueia o processo judicial. Há 3 anos, o Líbano vivia uma grande tragédia, a explosão no porto de Beirute. Em 4 de agosto de 2020, às 6h07 da noite no horário local, uma das maiores explosões não nucleares da história destruiu bairros inteiros da capital libanesa. Mais de 220 pessoas morreram e mais de 6.500 ficaram feridas. A explosão foi provocada por um incêndio em um depósito que armazenava, sem as precauções necessárias, toneladas de nitrato de amônio, apesar das advertências aos gerentes do local. A Associação de Famílias das Vítimas luta por justiça desde então, mas não há muita esperança de punir os responsáveis pela tragédia. As autoridades libanesas rejeitaram os pedidos dos familiares por uma investigação internacional e são acusadas de obstruir os inquéritos da justiça local em um país marcado por profundas divisões políticas e em colapso econômico. Na Colômbia, o presidente Gustavo Petro recebeu os principais negociadores da guerrilha do Exército de Libertação Nacional em Bogotá. Um encontro inédito entre o governo colombiano e a guerrilha do Exército de Libertação Nacional. Para nós é muito significativo num evento como este ter o presidente da República. Valorizamos sua presença e entendemos o seu empenho no processo de paz, que acreditamos de boa fé e boa vontade, e enaltece este processo. Beltrán, que disse não visitar a capital há 31 anos, viveu na clandestinidade na Colômbia e desde 2018 vive a maior parte do tempo em Cuba, onde a liderança guerrilheira se instalou como parte do processo de paz. A reunião foi realizada diante de centenas de indígenas e camponeses, membros de organizações civis, representantes de empresários e militares. É necessário silenciar os fuziles, mas também é necessário... É preciso calar as armas, mas também é preciso calar os egos, o ódio, o egocentrismo. Chegou a hora de se colocar no lugar do outro e do outro entender que a Colômbia é diversa. Que Colômbia é diversa. Gustavo Petro retomou a aproximação em novembro de 2022 com a intenção de alcançar a paz definitiva com a organização insurgente, nascida em 1964. Me parece que aqueles que emergiram em 1964 como rebeldes em outras gerações, hoje deveriam estar aqui ao lado da vida, ao lado de seu povo, ao lado das transformações. Está na hora. Sendo assim, bem-vindos à paz. O período de cessar-fogo será verificado pelas Nações Unidas. Petro também conversa com dissidentes das Farc que não depuseram as armas ou que acabaram voltando ao confronto e com outros grupos paramilitares e gangues ainda ativos. Na Coreia do Sul, centenas de escoteiros adolescentes passaram mal por causa da onda de calor. Os jovens participavam de um evento internacional. Quase 40 mil participantes, a maioria alunos do ensino fundamental e médio, viajaram 155 países diferentes para participar do Festival Jambor. Na Coreia do Sul, um encontro de escoteiros com duração e apresentações culturais ao ar livre. A visita deles ocorre ao mesmo tempo em que a Coreia do Sul registra consistentemente temperaturas de até 35 graus, provocando alertas de onda de calor em todo o país. E o resultado foi uma grande dor de cabeça para os organizadores do Jambor Mundial. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quase 1.500 pessoas foram ao hospital no local do evento. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. E eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá.